para a irmã Márcia, toda a igreja, na cirurgia do varizes, está lá de perninha para cima, queria vir, eu falei, não, você não vai, você vai se cuidar, vai cair. Então, ela não está comigo hoje, mas está comigo o presbítero Paulo Martini, o Wellington, me acompanhando aí. Queridos, abrindo Neemias capítulo 1. Irmãos, eu espero que ninguém tenha o pensamento de que está diante de vocês alguém que possa ser melhor, ou que sabe mais, ou por estar aqui no púlpito tenha algo mais do que você, jamais. Eu estou aqui hoje, para mim está sendo o pior lugar desse ambiente de estar nesse momento é aqui onde eu estou, porque a responsabilidade pesa, as pernas tremem, as lágrimas vêm, a responsabilidade de falar para pessoas que sabem o que eu sei, e alguns sabem até mais do que eu sei. Sou, como eu disse para o Senhor agora, é muito difícil fazer isso. Fui chamado, obedeço esse chamado há 27 anos, mas não é o que eu gostaria de fazer agora. Eu gostaria de estar ali, eu estava dizendo para o Senhor, porque tudo que eu disser aqui pode ser para o bem, e se eu errar e interpretar mal, pode ser também para entristecer alguém, dizer, não, mas não é dessa forma. Então eu sei a responsabilidade que tenho, quero ser aqui alguém que possa abençoar a sua vida. Vamos ler a palavra. Neemias capítulo 1. Sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, mais ou menos metade de novembro para dezembro, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém vendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com tua grande força e com tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos a oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei.
2:1. Sucedeu, pois, que no mês de Nisan, mês de março, meados de março, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois estás doente? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. Oremos. Espírito de Deus, Senhor, a quem tributamos toda a glória, toda a honra e todo louvor. Deus, eu sei que tem outros aqui que poderiam estar neste lugar, neste momento, e que seria um canal do Senhor também para falar nesta hora. Mas, Senhor, tenha compaixão da minha vida, e que eu possa ser agora um instrumento Teu para abençoar a vida dos Teus servos que aqui estão e temem o Teu nome. Pai, muito obrigado pelo privilégio de me ajudar com os meus irmãos nesta manhã, para podermos ouvir a Tua voz e juntos aprendermos neste lugar. Amém. Muito obrigado por tudo que faz o Senhor na vida desta igreja, na vida do pastor Renato, na vida da sua família, dos pastores, dos obreiros e das igrejas que estão debaixo da mão deste homem. Que o Senhor continue a prosperar e a multiplicar as igrejas e o povo que o Senhor tem colocado debaixo da mão dele e da mão dos pastores que com ele estão na tua obra nesta região. Muito obrigado por tudo, Pai. Te oramos agradecido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Graças a Deus. Podem assentar, aplaudindo o nosso querido Jesus. Pastor Renato, eu tenho pego a unção dele dos tempos para cá. Depois que eu conheci, peguei aquela unção de emagrecimento e já consegui perder 26 quilos de um tempo para cá, de uns anos para cá, né? Então, estou aqui mais magro hoje, mas é a unção do pastor Renato que vai contagiando a gente, né? Pastor Luiz Roberto, gente, pastor Luiz Roberto, irmã Simone, esse casal que eu tive a alegria, o privilégio de congregar com eles lá em Presidente Venceslau, ainda no começo da vida do pastor Luiz Roberto, dentro do ministério. Fico feliz de encontrar eles, Simone, são como meus filhos, a alegria que eu tenho de encontrar. Logo que eu saí, o Wellington começou lá, né? Irmã Gisele, o papai e a mamãe estão aqui hoje? Não, né? Mamãe e o papai de irmã Gisele davam carona para minha mãe, levavam ela muitas vezes da igreja para casa. A mãe dela falava aquele dia com muito amor a respeito da minha mãe, as lembranças dela. Alegria estar aqui com vocês. Privilégio que Deus me concede de poder ver vocês novamente. Queridos, eu quero nessa manhã compartilhar com vocês. Trago também aqui, tive que anotar, não esqueço, a saudação da minha filha, missionária Patrícia, meu filho, pastor Rodrigo, minha nora, missionária Lu. Tem uma turmona lá, leva paz para o pessoal lá. Então, estamos aqui representando a turma, tá? Queridos, o que eu gostaria hoje, e vou tentar transmitir para vocês, é o que Deus pode fazer através da vida de qualquer um de nós que estamos aqui. Eu não quero que você entenda mal essa palavra, dizendo, puxa, mas eu sou qualquer um. Não. Nós olhamos para nós e enxergamos a grandeza da obra de Deus e não vemos em nós capacidade, muitas vezes, e condições de fazer aquilo que Deus tem colocado em nossa mente que podemos fazer. Isso é bom quando nós entendemos isso, porque
eu gosto muito de uma frase que diz que o sucesso é muito mais perigoso do que o fracasso. Que toda pessoa que acha que é alguma coisa que não é, ela tem uma tendência de fracassar. Agora, quando eu me sinto pequeno em função das responsabilidades e eu me aplico para atingir aquele objetivo, para conseguir chegar aonde a minha mente está me levando, e isso quando faço na dependência de Deus, na comunhão com o Espírito Santo, com certeza eu consigo chegar até esse lugar. Dia 15 de agosto de 1993, eram 3:30 da tarde, chegou um moço na minha casa, magro, alto, um sujeito que jejuava muito, orava muito, da igreja renovada, e eu era da igreja batista, e eu estava naquele momento em casa, tinha ido almoçar, e ele chamou no portão e disse: irmão, eu vim aqui para orar pelo senhor. Eu conhecia ele. Se eu vim aqui para orar pelo senhor, e eu pensei, orar por mim? Batista não tem muito esse negócio não. Igreja batista não tem nem olhinho de unção para ficar no templo, na igreja que eu congreguei, para tradicional som. Até o pregador, de vez em quando os pregadores lá, eles diziam: se você quiser pegar a impressão digital do pastor pentecostal, você vai lá na igreja e passa o mata-borrão na testa dos crentes. Está cheio de digital do pastor, porque eles nos ensinávamos a orar e a buscar nós mesmos as nossas vitórias em Deus. E na igreja pentecostal nós temos muito aquele crente 6 horas, né? 6 horas por mim aí, porque... Mas hoje eu quero tentar passar para vocês o que eu tenho aprendido nesses dias, desde que o pastor Renato me disse: olha, você ministra lá, entrou uma angústia dentro de mim. Eu sei que ela só vai terminar depois que eu sair daqui, e se eu sair com consciência de que eu consegui passar aquilo que estava no meu coração, porque aí eu comecei a orar e Deus colocou no meu coração Neemias. Eu fui estudar algumas coisas a mais sobre Neemias, procurar aprender alguma coisa a mais. E eu fui me lembrando de algumas biografias de alguns homens que eu já li. O primeiro livro que eu li quando cheguei em Pirapozinho foi Os Heróis da Fé. Eu fiquei mexido com a leitura daquele livro. E eu procurei alguns outros homens, e procuro. Ontem eu estava, o presbítero Paulo Martins chegou lá em casa, eu estava consultando um livro de George Miller, o pastor dos orfanatos. Eu tenho um livro dele, e você deve ter, você deve comprar e deve ler aquele livro. É a autobiografia de George Miller. Não custa R$25 aquele livro, custa menos do que uma pizza. Uma pizza você come ela e 6 horas depois você vai estar eliminando. E um livro que você lê ele entra na tua vida e vai com você por toda a vida. Então nós gastamos dinheiro muitas vezes naquilo que dá prazer à carne, satisfaz o nosso corpo físico, mas não investimos naquilo que pode nos trazer sustentação, material bélico para enfrentar o diabo, para enfrentar o inferno, para enfrentar os demônios e realizar a vontade de Deus na terra, enquanto Deus nos concede esse privilégio de estar na terra. Quando eu cheguei em Pirapozinho, eu queria, travou o meu HD e eu não consegui ainda abrir ele. E eu tenho lá dentro um vídeo, o pastor Renato assistiu ele, mas ele não vai lembrar, já faz 3 anos, quando eu fiz 15 anos lá em Pirapó. E eu gostaria de ter trazido esse vídeo com a história de Pirapó, as fotos de quando eu cheguei lá até hoje. E foi uma história de muito sofrimento. Quando eu cheguei lá, eu coloquei as malas no chão, eu morei num rancho ao lado da igreja, que chamava de Casa Pastoral, e está lá até hoje um pedaço daquele rancho, que em breve a gente vai estar iniciando a construção e vai estar mudando isso aí. Mas graças a Deus eu documentei tudo, desde que cheguei em Pirapozinho. Eu tenho uma história de lá. E quando eu coloquei as malas na mão, a situação era sem salário, sem arrecadação, sem condições, sem finança. O pastor que esteve lá antes de mim, coitado, ele
se afundou de tal maneira e afundou o nome do nosso ministério na cidade, que a situação era ruim demais. Ele devia ir em padaria, funilaria, mercearia, tudo quanto era aria, que tinha relojoaria, sapataria, tudo que era aria, tinha dívida do abençoado, do nosso querido que estava lá. Mas ele estava no começo da caminhada, ele errou no começo, depois ele aprendeu muito. Hoje ele é um grande homem de Deus da nossa região. Então, queridos, quando eu cheguei em Pirapó, a situação era ruim. Eu fui lá para ficar uma semana com ele, para tentar ajudá-lo, porque ele me pediu, o irmão dele me pediu que eu estivesse lá para dar uma equilibrada numa situação da igreja. E nisso, eu estava lá e Deus falou comigo que Deus ia me levar para lá. E passa uns 3 dias, o pai dele chega lá e diz: olha, filho, eu estava conversando com meu filho e ele quer passar essa igreja para você, e eu quero levar ele embora daqui, porque os problemas aqui são muitos e já não dá mais para ele ficar aqui. E eu pensei, então foi Deus que falou comigo. Eu pensei que não era Deus, porque a tribulação era muito grande, eu não queria que fosse Deus. E aí eu falei para ele: então, pastor, e o que a convenção pode me ajudar aqui? Porque a situação é ruim, não tem arrecadação, não tem nada, era pouco povo. E o que o senhor pode fazer por mim? Ele falou: eu não posso fazer nada, a convenção também não dá nada. Se o senhor quiser, o senhor fica, se o senhor não quiser, já pega a mala que nós estamos indo embora daqui a pouco. Foi esse o convite, foi essa a última palavra, o referendo dele, né? E eu disse para ele: amém. Deus falou comigo que ia me trazer para esse lugar. E Deus falou contigo? Falou. Então o irmão decide, vai estar decidido, pastor, eu vou obedecer a Deus. E aí, Deus já tinha me treinado lá atrás, 2 anos trabalhando de pastor auxiliar, 3 anos, sem salário, sem nada. Enquanto eu orava pelas pessoas na frente, elas colocavam dinheiro no meu bolso. E como o pastor sabe, o pastor conhece dinheiro pelo cheiro, né? A pessoa estava enfiando a mão no meu bolso, eu sabia que não estava tirando, eu já tinha certeza que estava pondo mesmo. Então eu orava ainda com mais fé, e Deus curava. Tinha culto que aconteciam 4, 5, 6 testemunhos de curas, de milagres. E eu estava ali agora em Pirapozinho, numa situação terrível. Não tinha. O que tinha era problema, e nada que pudesse trazer assim uma expectativa. Preste atenção na minha história, você vai entender como é que você pode ser útil para Deus. Porque às vezes você está ouvindo aí pensando, é a história dele. Não, mas a história minha é para você, porque você é tão importante quanto eu. Você é tão precioso aos olhos do Pai quanto eu. E eu não sou melhor do que nenhum dos irmãos que aqui estão, até mesmo quem não tem unção. Quem está aqui, ou seja diácono, que ainda diz: mas eu sou o diácono. Não, é você que Deus escolheu. Manuel de Melo, o homem, o grande líder do Brasil, era porteiro de uma igreja, era diácono quando o ministério daquele homem explode. Mas ele tinha uma coisa que nós precisamos ter também no nosso dia a dia: a convicção de que se orarmos e jejuarmos e buscarmos o Senhor vai se manifestar através da nossa vida. Quando você lê o livro da biografia dele, ele era pedreiro e ele jejuava e orava. Agora você imagina um camarada sentando tijolo, batendo massa, jejuando e orando e buscando a Deus naquela vida dura, que não é fácil a vida de um pedreiro. E lá estava Manuel de Melo, no começo, quando ninguém via ele como ninguém, mas Deus via ele como uma bomba para explodir dentro dessa nação, para construir uma história de sucesso como nós vemos hoje. Queridos, eu li o texto de Neemias e vi o sucesso desse homem. Começa no versículo 4, quando ele chora, lamenta, jejua e ora perante o Deus dos céus. Só que o lamento de Neemias não é o lamento que às vezes nós fazemos,
porque queríamos algo que Deus não deu, porque estamos esperando algo que está demorando, por algo que nós queremos tanto que Deus faça, que se Deus fizesse isso eu seria tão feliz. Não. O lamento de Neemias é por uma situação que está lá a mais de 1000 quilômetros dele, uma situação de desonra, de vergonha, de derrota, que já dura praticamente 120, 130 anos, uma situação de calamidade com o povo, com a cidade dos seus pais, com a cidade de Deus. Qual é a tua preocupação com a igreja que o teu pastor pastoreia? Qual é o teu lamento, o teu choro e as tuas lágrimas com a igreja, pela igreja que o teu pastor pastoreia? Porque sabe, queridos, muitas vezes nós somos obreiros, estamos na igreja e a gente está olhando para o pastor e esperando que o pastor carregue todo o fardo sozinho. Mas nós somos obreiros, nós somos também líderes dentro da igreja, mas o fardo a gente acaba sempre deixando nas mãos daquele que, porque tem um título de pastor, é o líder, ele deve então arrastar a igreja e todos os problemas. Se bem que talvez isso não sirva para ninguém aqui nessa manhã. Eu quero te ajudar a pensar com relação de hoje para frente. Amém? Amém. Então vamos pensar. O Neemias, ele está no conforto do palácio, comida do rei, ele entra na presença do soberano, ele tem todo o privilégio e as regalias, porque ele é um homem de alta patente. E agora a preocupação desse homem é com a destruição lá da cidade, onde nem ele nasceu, porque Neemias não era nascido em Jerusalém, ele era judeu, mas ele era nascido em Jerusalém. No tempo dessa destruição, ele não foi deportado, ele nasceu fora. Agora, queridos, por que razão esse homem se incomoda tanto pela derrota, pela miséria e pela situação adversa que Jerusalém está vivendo? Para mim só tem uma resposta: o amor a Deus faz com que eu e você venhamos nos consumir por aquilo que é de Deus. Billy Graham, um dos maiores evangelistas de toda a história, ele disse: se o amor pelas almas não te consome, provavelmente o Senhor do amor ainda não habita em você. Sabia? É muito mais fácil ser um religioso crente do que ser um verdadeiro crente envolvido com o cristianismo, porque o cristianismo faz com que eu e você vá até os perdidos, e o religioso crente, ele se sente confortável na posição de crente, tendo a sua igreja e o seu pastor que sempre ora por ele. E Neemias, ele é esse sujeito que se preocupa, e ele começa então a buscar uma estratégia de Deus. Ele era um estrategista, mas agora ele precisa de Deus nesse negócio. Todos nós que estamos aqui, irmãos, somos muito inteligentes. Professor, como é que o senhor sabe? Claro, Paulo declara isso em 1 Coríntios, que nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Então nós somos inteligentes, sim ou não? Amém. Mas eu tenho uma dificuldade de ganhar almas, pastor. Mas eu tenho a solução para você, querido. Está no capítulo 4. Se assente, chore por você, chore pela tua família, confesse teus pecados, comece a buscar o poder de Deus para a sua vida, comece a se encher da glória de Deus, e depois você vai conseguir derramar aonde você estiver, e as coisas vão começar a acontecer. Neemias, ele se apresenta diante de Deus e faz essa oração, confessa os pecados dele, da família, do povo de Israel, lembra a Deus das promessas
Deus tinha feito, e ele pede ao Senhor que prestasse atenção na oração dele e daqueles que desejavam temer o nome de Deus. Irmãos, eu nem acredito que isso seja necessário para nós nos dias atuais. Nós temos a Bíblia, e a Bíblia nos ensina que Deus nos ouve. E eu quero, nesse momento, que você pare e pense sobre o desejo que ardia dentro do coração desse homem. Mas se nós ficássemos só na Bíblia, isso aqui a Bíblia relata esses acontecimentos em 430 anos, mais ou menos, antes de Cristo. E aí, depois de Cristo, temos alguns nomes que a gente poderia pensar. Temos Neemias. Ele busca em Deus uma solução para a miséria de Jerusalém. Neemias, ele busca em Deus uma forma de transformar Jerusalém de derrota em vitória, porque ele estava vendo a situação, aliás, ele tinha recebido informação da situação de desonra e de vergonha com a cidade dele, com o povo dele e com a cidade de Deus. E agora isso o angustia muito, e ele quer reconstruir os muros da cidade. Agora pensa bem, ele quer reconstruir os muros da cidade, e ele trabalha na presença do rei que mandou parar a reconstrução dos muros da cidade. Quando os muros estão sendo erguidos no tempo e parece que no tempo de Zorobabel, a gente aí conhece a Bíblia mais do que eu, você pode estudar e pesquisar isso aí, algumas coisas que podem me fugir agora, e os muros estão sendo erguidos, e Artaxerxes manda cessar a construção do muro. E agora Neemias, ele quer ir lá reconstruir os muros. Passado aí muitos anos, acho que 20 anos tinham passado de quando foi decretado que deveria parar a construção dos muros. E Neemias agora ele sente arder no coração o desejo de ir reconstruir os muros. Pastor Luciano, pensa que loucura. Se o rei mandou parar, Renato manda parar, agora eu vou lá para o Renato dizer que eu quero fazer isso. Ele poderia simplesmente ter sido executado pelo rei. Mas olha onde ele vai buscar solução para a sua adversidade, para realizar os sonhos, aquilo que ele tinha dentro dele, que podia se tornar uma realidade em Deus. E interessante, irmãos, a persistência desse homem, que estive jejuando e orando por alguns dias, e aí você vai ver os dias, é um período de praticamente 4 meses. Este homem está em jejum, está em oração, está buscando em Deus um caminho para realizar aquilo que estava dentro do coração dele. O que é que está dentro do teu coração? Ganhar a tua família? Porque, irmãos, tem coisas que nós precisamos pensar. Nós estamos confortavelmente indo para o céu, e os nossos pais estão indo para onde? O genro, a nora. Está entendendo? Pastor, mas eles não querem. Eles são de tal religião, de tal igreja.